Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula no nosso canal. Hoje vamos falar de operações básicas de funções. Então a gente vai falar de domínio, definição de função, imagem, gráfico. Vamos falar de algumas operações como soma, como também gráfico da função soma. Tá? Então vamos falar de função produto, função quociente. Tá? Vamos falar alguns casos especiais de funções. E também dar uma pequena passada na parte de composição de funções. Então vamos lá para a nossa aula. Então vamos começar falando como que a gente faz algumas operações com funções, né? Na aula anterior, para quem não assistiu, corre lá no canal, tem uma aula lá, né? A gente fala sobre função, define o que é o domínio, o que é a imagem, o que é o gráfico de uma função, tá? E hoje a gente vai falar das operações. Bom, como que a gente soma duas funções, subtrai, multiplica? Será que é possível? Será que é sempre possível? Tá? Então é esse tipo de pergunta que a gente vai buscar responder nessa aula de hoje. Bom, vamos considerar duas funções, tá? Fg de A em R, tá? Duas funções aqui, Fg de A em R, tá bom? A gente define algumas operações de funções, tá? Através das definições da própria função. Então, por exemplo, o que é a função f mais g de x? Né? A função f mais g, tá? Ela vai partir aqui do mesmo conjunto de definição de f e g, né? Tem que ser onde os dois estão definidos, e vai R. Tá? Ela é o seguinte, você vai pegar cada ponto e levar na função aplicada em cada ponto. Né? Então, somar, né, f mais g de x é olhar para as imagens, a soma das imagens, né? f de x mais g de x. Tá? Se eu quero fazer a diferença, também é muito parecido, né? Você faz a diferença das imagens. O produto também, se você quer fazer o produto de duas funções, né? Se você quer definir f vezes g, parte também aqui da interseção dos domínios, né? Onde estão definidas as duas funções, pega um valor de x e manda em f vezes g de x, né? Então é f de x vezes g de x. Tá bom? O quociente, pessoal, para ele estar definido, a gente precisa que a função g seja não nula, né? A gente não faz sentido a gente dividir por zero. Então, para os pontos em que a função g é diferente de zero, a gente define f sobre g de x, né? Que é f de x sobre g de x. Então, notem, é importante que a g seja uma função diferente de zero, né? Não pode ser fazer divisão por zero. Então, a g tem que ser uma função não nula. Então, no caso em que g é uma função não nula, a gente tem essa identidade, né? f sobre g de x é f de x sobre g de x. Tá? E multiplicar a função por uma constante, né? É a mesma coisa de multiplicar cada elemento da imagem da função por essa constante. Tá? São propriedades de funções, de operações de funções. A gente vai dar exemplo para ficar mais claro. Tá? O que vale observar e a gente tem que tomar cuidado é o seguinte. Note, a gente está, em todas as operações, a gente está calculando f de x e também está calculando g de x. Né? Então, isso tem que ser possível. O x tem que pertencer ao domínio de f, né? O x tem que pertencer ao domínio de f e também tem que pertencer ao domínio de g. Aí vamos lembrar lá das nossas aulas de conjuntos. Né? Você tem um elemento que está em dois conjuntos ao mesmo tempo. Esse elemento ele tem que estar na interseção desses dois conjuntos. Então, só faz sentido as operações, olha, para x pertencente à interseção dos domínios, tá? Então, por exemplo, se f de x é 1 sobre x, 0 não pertence ao domínio de f, né? Não pertence ao domínio de f. E g de x, por exemplo, é igual a x, note, 0 aqui já pertence. O domínio de g é todos os números reais, né? Qualquer número real que você quiser colocar, você pode. Né? Mas note, para a gente fazer f mais g, a gente só faz nos números reais menos o zero. Né? Porque o zero não está no domínio de f, então ele não está na interseção. Se ele não está na interseção, não pode ser calculado. Então, as operações elas são feitas baseadas em pontos que estão no domínio das duas funções. Tá bom? Bom, vamos a um exemplo, né? Olha só, seja f e g de R em R, duas funções dadas por f de x é menos x quadrado, né? Menos x quadrado mais raiz de x mais 1. E g de x é x quadrado mais 1. Quem é o domínio? Note, quem é o domínio da função f? Olha,
o domínio da função f, a gente nota o seguinte, a gente está com uma raiz, né? E para a gente calcular a raiz, né? Essa raiz aqui, x mais 1, só é um número real se o x mais 1 for um número maior ou igual a 0, né? Não faz sentido calcular a raiz de número negativo. Ou seja, o x é maior ou igual a menos 1. Então, quem é o domínio de f? Então, o domínio de f é os números reais maiores do que menos 1, né? Que é o que está aqui, ó. O domínio de f é o conjunto dos números reais maiores que 1. Quem é o domínio de g? O domínio de g é uma parábola. Então, sempre quando você tem uma função parábola, a gente vai ver isso mais à frente, mas sempre quando você tem uma função quadrática ou função polinomial, o domínio é todos os reais. Tá? Então, o domínio de g é todos os reais. Então, se eu faço a interseção, olha, eu tenho o domínio de f, que é do menos 1, incluindo o menos 1, para frente, né? E tem o domínio de g, que é toda a reta real. O que eu tenho em comum nas duas retinhas, né? É óbvio que é um intervalo de menos 1 adiante, né? Então, esse pedaço aqui é a interseção de f e g. Então, a gente vai fazer a conta para x nesse conjunto, né? De menos 1 a infinito, que é os pontos que estão no domínio das duas funções. Então, para x nesse conjunto, a gente tem f mais g de x é. Então, eu vou substituir, vai ficar f mais g. Então, isso é f de x mais g de x. Então, é menos x quadrado mais raiz de x mais 1, mais x quadrado mais 1. Então, ó, menos x quadrado mais x quadrado cancela. Certo? Então, fica a raiz de x mais 1, que é o que está aqui. O produto, né, de f vezes g é multiplicar mesmo as duas funções. Eu nem vou multiplicar aqui para a gente não gerar um termo monstruoso aqui, um termo de ordem 4, mas é o produto mesmo das duas funções. Porém, lembrando sempre, isso só vale para os pontos x, né, para os números x que estão dentro do intervalo de menos 1 a infinito. E o quociente também é só dividir mesmo uma pela outra, né? Note um fato importante. X quadrado mais 1, isso é sempre maior do que 1, né? Não importa o valor que você coloca aqui no x quadrado, sempre vai ser maior do que 1, porque x quadrado é positivo, né? Então, isso aqui é sempre maior do que 0. Então, em particular, o g de x ele é sempre diferente de 0. Né? Então, você pode dividir por g de x. E aí, quando você quer multiplicar por uma constante, aqui eu multipliquei por 2, por exemplo, né? É multiplicar toda a função por 2. Né? Então, 2 vezes f é 2 vezes o x ao quadrado, 2 vezes a raiz. Tá? Então, é um exemplo bem simples aí. Ok. Agora, a gente vai trabalhar o seguinte. Vamos imaginar que a gente tem duas funções, tá? E a gente quer trabalhar a composição das duas funções, tá? O que é importante a gente notar, né? Sobre a composição das duas funções? É uma operação que ela é uma operação muito útil, porque muitas vezes a gente conhece, a gente passa por alguma coisa por uma transformação, em segundo ela sofre outra transformação, né? Então você consegue identificar como sendo duas funções. Só que para isso, notem o seguinte, na hora que eu fizer a definição vai ficar mais claro, mas aí a gente vai ter que pedir que a imagem de uma função esteja no domínio da outra, tá? Então, ó, seja f de a para b e g de c para d, né? Duas funções. E eu vou pedir que a imagem de f esteja contida dentro do domínio de g, que é o conjunto C. Então, eu vou pedir que a imagem de f esteja dentro do conjunto C. Tá? Então, a gente define a composta G composta com f, tá? Que vai, do caso aqui, ela vai do conjunto C ela vai do conjunto A em D, né? E é denotada assim, né? G bola f, tá? Golf, por g de f de x, né? O g bola f de x como sendo g da função em x. Isso para todo x em A. Notem o seguinte, pessoal, a importância de você pedir uma imagem de uma dentro do domínio da outra. A gente vai, no fundo, calcular o g do f de x. Para a gente fazer g de alguém, esse alguém tem que pertencer ao domínio de g. Então, a gente tem que pedir que a imagem da função f esteja dentro do domínio de g, para a gente fazer a composta. Tá? E aí a gente tem um gráficozinho aqui que nos ajuda. Olha, a gente pega um elemento x aqui,
aplica a função f primeiramente, né? Função f, e a gente cai aqui no f de x. Então, imagina uma máquina, por exemplo, de fazer suco, né? Que você primeiro espreme a fruta, em seguida você tem que colocar açúcar, né? Então você tem dois processos. Você tem um processo de espremer a fruta e depois você tem um processo de fazer o suco colocando açúcar, né? Então é como se fossem esses dois processos. Você tem um ponto, sofre a transformação de uma função f, e agora você vai submeter essa f de x a uma transformação pela função g. Só que isso só faz sentido se esse f de x for um elemento do domínio da função g. Tá? E aí o que a função composta faz? É fazer o processo direto, sem ter que passar pelos pontos. Então o que a função composta faz é esse processo direto. Tá? Então vamos fazer aqui um exemplo, tentar ficar mais prático, mas considera, por exemplo, duas funções f e g dadas pela seguinte fórmula, né? F de x é 2x mais 5, né? Uma função linear. Já vou falar o que é uma função linear, uma função afim, mas isso aqui é uma função afim, né? Uma reta, né? E g de x, que é x² menos 25, né? Bom, então a gente sabe que a reta e a parábola, elas são funções que o domínio são todos reais, né? Então o domínio de f e o domínio de g aqui são todos os números reais. O que isso significa para a gente em relação à composta? Que a gente pode fazer f bola g está definido. Por quê? Lembra, a gente só está definido, a composta está definida se o domínio, se a imagem da função de dentro cai dentro do domínio da de fora, né? Então essa aqui está definido, pois a imagem de g, obviamente, cai dentro do domínio de f, né? Por que cai? Porque o domínio de f é todos os reais, então qualquer coisa que você calcular vai cair lá dentro. Em particular, toda a imagem de g vai estar lá dentro. E da mesma forma, está definido também g bola f. Né? Por quê? Porque está bem definido. Por quê? É a mesma história, né? O domínio de g é os reais. Então, contém qualquer coisa, em particular, contém a imagem de f. Então, nesse caso, é bem simples. O domínio das funções são os reais. Então, elas contêm qualquer conjunto. Em particular, contém a imagem da outra função. Sendo assim, a gente pode fazer tanto f bola g quanto g bola f. Tá? E aí, fazendo aqui, ó, f bola g, o que é f bola g de x? É o f de g de x. Ok, então significa, olha, que no lugar do x na função, eu vou colocar g de x. Né? Quando eu calculo f em x, olha, vou até colocar de outra cor, eu quero calcular o f, vamos calcular o f de x. O que é isso? É 2 vezes o x, né? Mais 5, né? Esse é o f de x. Notem o que está em verde, né? É o que está dentro da função que você coloca lá. Então, se eu quero fazer f de g de x, onde tem x aqui, olha, o que está em verdinho aqui, é o g de x. Então, lá também na expressão vai aparecer g de x. Então, isso é 2 vezes o g de x mais 5. Né? Então, olha, 2 vezes o g de x mais 5. Mas quem é g de x? É x² menos 25. Então, tem que ter atenção aqui no parênteses, viu, gente? Ó. Então, f de g de x será 2 vezes, abre parênteses, x² menos 25, 2 multiplica todo mundo, mais 5. Tá? E aí, fazendo a multiplicação aqui, ó, 2 vezes x², 2x². 2 vezes 25, menos 50, né? 2 vezes menos 25, menos 50. Menos 50 mais 5, menos 45. Então, eu achei f de g de x, ó. F de g de x é 2x² menos 45. Então, essa é a função f de g de x. Tá? Agora, eu quero fazer o outro lado. Eu quero fazer g de f de x. Então, no lugar... Então, vamos lá. Eu quero fazer g... A gente sabe que g de x é... Então, de novo, ó. Vou colocar em azul agora. Azul claro. A gente tem g de x é o x ao quadrado
menos 25. Então, onde está em azulzinho aqui o x, eu vou colocar f de x. Então, eu vou fazer g de f de x. Né? Aqui, ó, vou fazer g de f de x. Tá? O que é o g de f de x? É colocar o f de x no lugar do x ali. Ó. Então, g de f de x será o f de x ao quadrado. No lugar do x, eu coloco o f. Menos 25. Tá? Só que quem é f de x? É 2x mais 5. Então, é 2x mais 5 ao quadrado menos 25. Efetuando os quadrados aqui, ó, o quadrado desse dá 4x ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo, 20x. Mais o quadrado do segundo, que é 25. Menos 25 que está aqui fora. Tá? Então, sobrou para a gente aqui 2x ao quadrado mais 20x. Então, quem é g bola f? Né? Então, deixa eu apagar aqui, vou escrever aqui embaixo. Então, a gente encontrou que f bola g de x é a função 2x ao quadrado menos 45. E g bola f de x é a função 2x ao quadrado mais 20x. Né? Então, são as duas funções, g bola f e f bola g. Quem é o domínio de cada uma dessas funções? É os reais, né? Bom, é de se esperar, né? O domínio de f era o real, o domínio de g era os reais. A imagem de f é os reais, a imagem de g é os reais. Então, o domínio de f e a imagem de f bola g e g bola f também serão todos os reais. Ok? Bom, uma observação é que nem sempre, no caso anterior já podemos perceber isso, né? Nem sempre g bola f e f bola g são iguais. Mais do que isso, nem sempre está definido. Exatamente por aquela questão de você exigir que a imagem de uma função esteja dentro do domínio da outra. Tá? Então, vamos mais um exemplo aqui. Ó. Considera a função f dada por 2x mais 1. Né? F de x é 2x mais 1. Agora, olha o domínio da g. G de x G vai de 0 infinito a r, é definido por g de x pela raiz de x. Tá? Então, eu quero calcular as composições se for possível. Bom, vamos pensar. Eu quero fazer g bola f. Isso aqui só está definido quando? Só está bem definido se somente se, olha, a imagem da função de dentro está contida no domínio da função de fora. Mas quem é o domínio de g? O domínio de g é o intervalo de 0 a mais infinito. Então, eu só posso fazer g bola f se a imagem de f estiver contida em 0 infinito. Tá? Isso é verdade? Uma pergunta, isso é verdade? Nem sempre. Beleza. A princípio, eu não poderia fazer g bola f. Só que a imagem de f são todos reais, é uma reta. Então, eu consigo restringir a imagem de modo que caia aqui dentro. Né? Então, eu vou restringir. O que significa imagem de f contida em 0 infinito? Significa que a função f de x é maior ou igual a 0. Né? A imagem de f é o conjunto dos f de x, maior ou igual a 0. Então, eu descubro que 2x mais 1 tem que ser maior ou igual a 0. Ou seja, o x tem que ser maior ou igual a menos meio. Ou seja, eu posso fazer g bola f somente para x maior ou igual a menos meio. Tá? Então, eu vou fazer para x maior ou igual a menos meio. Vamos lá. O que é g bola f, então? G bola f de x é g de f de x, que é o g de 2x mais 1. Ok, mas g de 2x mais 1, olha, no lugar do x da função g, eu estou colocando, no lugar desse x, eu estou colocando 2x mais 1. Então, fica a raiz quadrada de 2x mais 1. Só que isso só faz sentido para x onde? No intervalo de menos meio a mais infinito, né? Que é essa restrição que está aqui em cima. Então, eu só posso fazer a composição para esse x aqui. Note que se x for menor que menos meio, não fica bem definido. Por exemplo, se x for menos 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Mais 1, menos 1. Ficaria a raiz de menos 1, que não existe nos números reais. Tá? Então, tem que ficar atento a essa
a essas restrições nos domínios. Por outro lado, eu quero fazer f de g de x. Só que para mim fazer isso aqui, eu tenho que exigir que a imagem da de dentro, que é a g, esteja contida no domínio de f. Mas quem é domínio de f? O domínio de f, note, f é uma equação linear, então o domínio é todos os reais. Então isso aqui é os reais. Em particular, a imagem de g já está dentro dos reais, então aqui não tem restrição, né? Aqui a gente não tem restrição. A imagem de g tem que estar no domínio de f, tá? Então toda a imagem já está lá dentro. O que a gente tem? Então, que a composta f composta com g está definida onde? Onde a g estiver definida, porque a gente vai ter que fazer o g de x, ó, né? Então, o domínio de f bola g, nesse nosso caso, é exatamente quem? O mesmo domínio de g, zero infinito, tá? E vai em r. E aí, substituindo, olha, f de g de x, né? É f bola g de x, então é f de g de x. No lugar do x da função f, eu vou colocar a função g. Então, no lugar desse x aqui da função f, eu vou colocar a função g. Então, fica f de raiz de x, que é a função g. Então, fica 2 vezes raiz de x mais 1. Note, 2 raiz de x vem daqui, né? 2 raiz de x. Tá? E aí, vale observar, quem é o domínio, então, da primeira composta aqui, de f de g bola f? Como eu disse, só está definido para x no intervalo de menos meio a mais infinito. Então, o domínio de g bola f é o intervalo de menos meio a mais infinito, né? O domínio de g bola f é um intervalo de menos meio a mais infinito. E o domínio de f bola g é o domínio da função g, que é um intervalo de 0 a infinito. É onde está bem definida a função. Se caso vocês arrumarem confusão, não conseguirem, é muito comum, na verdade, arrumar uma certa ficar um pouco confuso e não conseguir detectar esses domínios, vocês podem fazer o seguinte, ó, façam a conta aqui, né, supondo que vale. Você faz a conta e agora você analisa, olha, onde que isso aqui está bem definido? Note, tem uma raiz aqui. A raiz só fica bem definida quando o que está dentro da raiz é positivo. Então, 2x mais 1 tem que ser maior ou igual a 0. Ou seja, x maior ou igual a menos meio. Você chega também no domínio da função. No segundo caso, olha, você tem uma raiz quadrada de x. Isso só fica bem definido se o x for maior ou igual a 0. Então, você chega nesse domínio da função f bola g. Tá bom? Beleza. Agora, um outro ponto importante sobre as funções e que a gente necessita de ter conhecimento é sobre a função ser crescente, a função ser decrescente, tá? Estritamente crescente, estritamente decrescente. Tá? O que é uma função crescente, pessoal? O próprio nome já diz, tá? Uma função que ela é crescente ou estritamente crescente, significa que, à medida que você vai caminhando, a função vai aumentando. Tá? Então, se você pega sempre dois pontos, x1 menor do que x2, a imagem do x1 é abaixo da imagem do x2. Ou seja, se você pega x1 menor do que x2, f de x1 é menor do que f de x2. O que isso significa no mapa, no gráfico, né? No gráfico significa o seguinte, ó, você pegou x1 aqui, a imagem desse x1 é um f de x1. A gente está pedindo que seja menor, se você pegar um x2 aqui na frente, seja menor do que o f de x2, né? Então, significa que a função está fazendo esse movimento. Né? Então, isso quer ser crescente. Está nessa... tem esse sentido, né? Sempre você pega dois pontos, x1 menor que x2, f de x1 é menor que f de x2. E aí a gente tem também a função que é decrescente. O que é a função decrescente? Acontece o contrário. Você pega dois pontos, x1, x2, na mesma situação, x1 menor do que x2, só que a imagem do x1 ele é maior. Então, você tem a imagem do ponto menor é maior. Né? Então, a imagem do x2 vai estar aqui e a imagem do x1 vai estar aqui. Então, a sua função vai estar aqui. Né? Então, isso é a função ser estritamente decrescente. Você pega pontos x1 menor do que x2, a imagem do x1 fica maior do que a imagem do x2. E aí a gente tem função crescente e decrescente, que a definição é muito parecida, porém engloba o igual. Engloba casos, por exemplo, assim, né? Você pega x1 e x2 aqui, né?
E aí você tem casos em que as duas funções possam ter imagens iguais, tá? Possam ter imagens iguais, tá bom? É um exemplo, né? Não estou pensando aqui no exemplo agora, mas pode acontecer. E também temos a definição de função decrescente, né? Que é x1 menor ou igual a x2 implica f de x1 maior ou igual. Isso basicamente é por caso de funções que tem um pedaço constante, por exemplo. Imagina a função que faça esse movimento, né? Pronto, x1 e x2 têm a mesma imagem, então isso é uma função não crescente, tá? Ou uma função decrescente, tá? Você tem dois pontos aqui, x1 menor do que x2, que tem a mesma imagem. Isso pode vir a acontecer, tá? Há casos em que para qualquer ponto o x1 a x2 a imagem é a mesma, né? Que é o que a gente chama de função constante. A gente vai ver daqui a pouco também. Vamos fazer um exemplo aqui, né? Considere duas funções aqui, f de x como sendo 2x mais 5 e g de x como sendo x² menos 25, né? Dessa forma, a função f ela é uma função estritamente crescente e a g é uma função que não é nem crescente nem decrescente. Vamos mostrar por quê, né? De fato, olha, se a gente pega dois elementos x1 menor do que x2, se você tem dois números, x1 é menor do que x2, se eu multiplicar por um número positivo, a desigualdade se mantém. Então eu vou multiplicar pelo 2 exatamente por causa da minha função aqui, ó. Eu vou multiplicar aqui por 2. Então 2x1 fica menor do que 2x2. Beleza, se eu somar 5 de ambos os lados, a desigualdade se mantém. Então 2x1 mais 5 continua menor que 2x2 mais 5. Observe, 2x1 mais 5 isso é o f de x1, né? E 2x2 mais 5 é o f de x2. Então, olha, eu peguei x1 menor do que x2 e com essas operações algébricas eu cheguei que o f de x1 é menor que o f de x2 sempre. Tá? Independente de quem é x1 e x2. Então a função ela é estritamente crescente. É a mesma conta que está feita aqui. Por outro lado, observe, considera x1 como sendo menos 2 e x2 como sendo 1. Dessa forma, é claro, né? Menos 2 é menor do que 1, né? Só que quando você calcula o g de menos 2, olha lá em cima, g de menos 2 é menos 2 ao quadrado menos 25, isso é menos 21. Quando você calcula o g de 1, olha lá, g de 1 é 1 ao quadrado menos 25, que é menos 24, perdão. E menos 24 é menor do que menos 21, né? Ou seja, a imagem do ponto x1, do ponto x2, é menor do que a imagem do ponto x1, né? Olha, a imagem do x1 é maior do que a imagem do x2, né? Isso significa que a função ela não é crescente, né? Você pega o x1 menor do que x2, a imagem do x1 é maior que a imagem do x2, né? Então, isso mostra que essa função ela não é crescente, né? Ela não é crescente. Por outro lado, se você pega x1 como sendo 0, por exemplo, então a esperança é que ela seja decrescente, né? Só que se você pega x1 como sendo 0 e x2 como sendo 1, né? Fica claro que ela também não é decrescente, porque quando você calcula g de 0, dá menos 25. G de 1 dá menos 24. Então, olha, o g de 0 é menor do que o g de 1. Então, ó, 0 é menor do que 1 e g de 0 é menor do que g de 1. Então, ela também não é decrescente, porque existem pontos que x1 menor que x2 implica g de x1 menor que g de x2. Então, ela não é decrescente. Só que ela também não é crescente, porque, como a gente viu aqui em cima, existem pontos que x1 é menor que x2 e a imagem do x1 é menor que a imagem do x2. Então, a função não é crescente e nem decrescente. Isso fica claro nos gráficos, né? Se a gente olha para o gráfico de f, é uma reta, né? Uma reta passando por aqui assim, né? Então, é uma reta. Olha, isso aqui é crescente, né? Uma reta crescente, né? Por outro lado, a função g, ela é a parábola, né? É uma parábola assim, né? Note, ela é crescente até o vértice, decrescente até no vértice, e é crescente do vértice adiante, né? Então, dá para a gente ver que a função ela não é uma função crescente como um todo, né? Ela não é crescente, também não é decrescente, né? No caso da parábola aqui. Tá?
Note o seguinte, se a gente restringe o domínio da função g e pega somente os reais positivos, por exemplo, né, daqui para frente, né, ela é uma função crescente, né? E se a gente pega só reais negativos, ela é uma função decrescente. Tá? Mas há casos também de funções que isso também não é verdade. Que nem restringindo você tem. Bom, então, só para mim tentar dar uma simplificada, né? A gente tinha f de x como sendo 2x mais 5, né? Então a gente tem o seguinte gráfico, né? Bom, 2x mais 5, né? Para quem ainda não está acostumado a fazer os gráficos, né? Ó, se x é 0, f de 0 vale 5, né? Se o x é 1, vamos colocar assim. F de x igual a 0, né? Vamos achar as raízes. Implica 2x mais 5 igual a 0. Então, x vale menos 5 meios, né? Então, a gente tem os pontos que cortam, né? Menos 5 meios e aqui no 5, né? Então, é uma reta que passa por aqui e passa por aqui. Então, é uma equação de uma reta crescente, né? Então, essa é a função, né? Crescente, né? Como a gente viu. Por outro lado, né? G de x, que é x² menos 25, né? Se o x é 0, a gente descobre que o g de 0 é menos 25, né? E fazendo g de x igual a 0, a gente tem x² igual a 25, o x é mais ou menos 5, né? Então a gente tem algo assim. Como eu já disse, né? Uma parábola, né? Então aqui no menos 25, aqui no menos 5, aqui no 5, né? Então uma parábola que passa nesse ponto, vem aqui no menos 25 e sobe aqui. Certo? Então, olha, ela é crescente, ela é decrescente nesse pedaço, ela é crescente nesse pedaço. Tá? Então, a gente diz que ela não é nem crescente e nem decrescente, tá? Como um todo. Observe, se a gente faz o seguinte, olha, g de 0 a infinito em r, g de x, x² menos 25, significa que a gente está desconsiderando esse pedaço, né? Então, a gente está pegando só esse pedaço aqui. Então, ela é uma função crescente. Tá? Essa função aqui é uma função crescente. Note a importância do domínio, né? Essa função é crescente. Essa função g de r para r não é crescente, também não é decrescente. Tá bom, pessoal? Ok, então foi só um exemplo mesmo para a gente entender essa ideia de função crescente e função decrescente. Bom, e aí, geralmente, né, alguns exemplos aqui, né, de gráficos de funções crescentes, né, são esse tipo de situação, né, você tem as retas, né, que são crescentes, né, são exemplos de funções crescentes, ou estritamente crescentes. E no caso de decrescente, a gente tem esse tipo de situação, né. Um exemplo de função crescente, né, que está sendo discutida hoje aí no mundo, né, é a função que representa a pandemia, né, o coronavírus, né, ela é uma função mais ou menos assim, né, isso aqui é uma função crescente, né. Bom, é função decrescente, né, e aí, como eu disse, tem funções que elas não são crescente nem decrescente em momento nenhum, né, que são as funções que a gente chama de função constante, que é a função que para qualquer valor que você pega vai sempre levar na mesma constante, tá? Então, f dada por f de x igual a k, onde k é uma constante, tá? Real qualquer. Então, para qualquer ponto que você pega, vai sempre levar nesse mesmo k. Então, aqui tem até um gráficozinho exemplificando, mas para qualquer ponto que você pega, olha, vai levar aqui nessa reta, né? Isso é a função crescente, tá? Qualquer ponto que você pega vai levar na mesma imagem. A função constante, ela é um exemplo de função que, por um lado, ela não é crescente nem decrescente, mas por outro lado, ela é crescente e é decrescente. Então, a gente diz que ela é uma função que é simultaneamente crescente e decrescente. Tá bom? Ok, um exemplo particular de função crescente que a gente tem e que é bastante estudado é a função identidade.
que pega todo mundo e leva nele mesmo, né? Então, a função identidade ela é característica por isso, né? F de 0 é o 0, F de 1 é 1, F de 2 é 2, F de meio é meio. E dá a entender, a princípio, que ela é constante. Então toma cuidado, função constante pega todo ponto e leva na mesma altura, leva na mesma imagem. A identidade não, pega o elemento e leva nele mesmo, é diferente, tá? A função identidade ela é uma equação de uma reta, na verdade, que passa pela origem. Tá? É um caso particular da nossa próxima função, que é as funções afim. Tá? O que é função afim? A gente chama de função afim. São as equações das retas, pessoal. Função afim ela é dada por ax mais b, né? Uma função da forma f de x igual a ax mais b, tá? Onde a e b são constantes reais. E a gente pede que o a seja diferente de zero para a gente sair das funções constantes, né? Porque se o a for zero, f de x igual a b é uma função constante. Tá? E o gráfico dessa função ela é sempre uma reta. Note que aqui a gente tem um caso particular, né, que é f de x igual a x menos 1. Nesse caso aqui o a é 1 e o b é menos 1. Observe o seguinte, que o gráfico da função, para ele ser inclinado nesse sentido que está esse gráfico, ou ser no outro sentido, depende do a. Né? Esse a ele é a constante que a gente chama de coeficiente angular da reta. Tá? Se o coeficiente angular da reta é positivo, tá? Se o a é positivo, a gente tem uma reta crescente. Se o coeficiente angular a é negativo, a gente tem uma reta decrescente. Então, por exemplo, f de x igual a x menos 1 é uma reta crescente, porque o a é igual a 1, maior do que zero, é quem acompanha o x. Né? Se a gente pega f de x como sendo menos x mais 2, essa aqui é uma função decrescente, porque o a é menos 1, que é menor do que zero. Tá? Então, o coeficiente angular da função afim nos diz se ela é crescente ou decrescente. E essa constante b que aparece na função afim, ela tem fundamental importância, porque esse ponto b é o ponto em que a função vai cortar o eixo y, é a interseção com o eixo y. Note, quando você faz x igual a zero, quem é o f de zero? É o ponto b. Então o b ele é importante porque é o ponto em que vai tocar o eixo y. Então, quando a gente vai fazer o gráfico de uma função afim, a gente basta saber 2 pontos, porque é uma reta. Por 2 pontos passa uma única reta. Quais são esses 2 pontos? O primeiro ponto que a gente tem que saber é se x é zero, por onde passa? A gente viu que o f de zero é b. Então, ela passa no ponto 0b. Tá? E o segundo ponto que a gente tem que saber é a raiz, que é onde o f de x é zero. Só que isso, olha, é ax mais b igual a zero, a gente descobre que o x é menos b sobre a, uma vez que o a é diferente de zero. Então, a gente tem os pontos de interseção com os eixos, que é interseção com o eixo x, né? Com o eixo x. No eixo x intercepta no ponto menos b sobre a, 0. E no eixo y, intercepta no ponto 0b. Então, tem uma equação aqui, f de x igual a 2x mais 6. Qual é a interseção com o eixo x? Interseção com o eixo x, olha, menos b, 6 sobre a, que 0. E o eixo y é o 0 e o b. Então, ela corta no eixo y no ponto 0,6 e corta no eixo x no ponto menos 3, 0. E é uma equação de uma reta. Tá? Então, é bem simples de fazer o gráfico. Um exemplo aqui bem rápido, né? Considera essa função, olha, f de x igual a menos x menos 2. Então, primeiro, o a é menos 1, que é menor do que 0. Então, a reta é decrescente. Né? Beleza. Segundo, qual a interseção com o eixo x? Com o eixo y? Vamos fazer x igual a 0. O f de 0 vai dar 2. Então, corta o eixo y no ponto 0, 2. E a interseção com o eixo x é fazer o f de x igual a 0. Então, menos x mais 2 é 0. O x vale 2. Então, a interseção com o eixo x é no 2, 0. Então, a gente vem aqui e marca só esses pontos. Olha, 0, 2. Está aqui. 2, 0. Está aqui. E é uma reta decrescente. Então, só pode ser essa reta. Não tem outra reta que passa por esses 2 pontos. Tá? Então, pessoal, função afim. O que tem que ficar atento?
função afim. O que a gente deve ficar atento? O sinal de A. Sinal de A nos diz se a inclinação da reta ou se é crescente ou decrescente. Tá? Então, se o A é positivo, função crescente. Se o A é negativo, função decrescente. E o ponto B, e o número B, né, que gera o ponto 0B, é a interseção com o eixo Y. E um terceiro, né, que não deixa de ser importante, é que menos B sobre A 0 é a interseção com o eixo X. Tá? Então, esses 3 pontos são os 3 pontos fundamentais no estudo de equação afim, da função afim, que é o sinal para saber se é uma reta crescente ou decrescente, e os 2 pontos de interseção com os eixos X e Y. Tá bom? Bom, pessoal, era isso para a aula de hoje, tá? Espero que tenha tirado um pouco de dúvidas de vocês a respeito de funções. Né? A gente deu uma passada na soma de função, diferença de função, multiplicação de função. E terminamos aí falando de casos especiais, né? De função afim, função constante, e falamos de função crescente e decrescente. Tá? A aula de hoje foi isso. Vamos vir aí nas próximas aulas falando de mais alguns tipos especiais de funções, como função quadrática, função polinomial, função quociente, tá? E talvez um pouco de função trigonométrica, função exponencial. Vale ressaltar que as funções afins ela tem muita aplicação na equação de juros, né? Posso depois pôr uma aula aqui no canal de comparação de função afim e juros simples, né? A relação direta, né? O regime de capitalização simples ele gera uma função afim ao longo do tempo. Tá bom? Então era isso. Muito obrigado e até a próxima.